Olá, alunos da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre bioética. Então, o que é bioética? É o estudo dos problemas e implicações morais despertados pela pesquisa científica na área da biologia e da medicina. Até que ponto que eu posso manipular um DNA de um ser vivo, tanto humano quanto de animais? Como que eu posso? Será que eu tenho o direito de construir um ser vivo com as características que são agradáveis a mim? Será que aquilo que eu acho que é bonito, por exemplo, é bonito também para o outro? Né? Então, são alguns desses conceitos e princípios da bioética, né? Então, essas implicações morais da bioética. Ele tem o objetivo de facilitar o enfrentamento de discussões éticas. Então, por exemplo, se eu chego a um determinado ponto e eu não sei se isso é correto ou não, eu consigo recorrer aos princípios da bioética. É ela que vai dizer para mim o que eu posso fazer diante daquela situação ou não, né? Como que eu posso enfrentar esse dilema, né? Esse conflito? Como que eu me posiciono de maneira correta perante esse dilema que eu estou enfrentando? Então, esses são um dos objetivos da bioética. São quem faz esses princípios? São cientistas, né, tanto da área médica, da área biológica, quanto da área de humanas, né? Eles se reúnem de vários países e formam esse conselho. E a partir dessa consulta, né, de várias opiniões, eles vão registrar, né, os princípios da bioética. Então, existem alguns dilemas científicos que a sociedade ela vive. Por exemplo, a eugenia, o aconselhamento genético, a eutanásia, né? Então, são alguns dos dilemas. Então, existem alguns princípios bem rígidos nesse sentido. Então, o que é a eugenia? Foi um termo que foi criado por Francis Galton e é a teoria que diz que seleciona as características genéticas dentro da coletividade humana. Pode ser positiva, por exemplo, casamento arranjado, né? Casal que era bonito, então não importa se gostava ou não. Os dois eram considerados bonitos, então eles se casavam para que os filhos fossem bonitos. Mas o bonito do ponto de vista de quem, né? Do pai, da mãe, quem achava que era bonito? Né? Então, era uma eugenia positiva. E a negativa é a eliminação dos indivíduos inadequados para que eles não tenham filhos. Então, digamos que eu acho que essa característica não é bonita, né? Então, eu simplesmente posso eliminar esses indivíduos ou então esterilizar para que eles não tenham filhos. Então, no Brasil, teve concursos de eugenia, né? Para ver quais são as qualidades, se quem atendia todos os requisitos daquilo que eu considerava bom. Né? Isso foi em 1929, né? E houve a eugenia nazista, né? Que é um exemplo bem clássico, né? Esterilização dos indivíduos que eram impuros ou então eliminação daquele determinado indivíduo porque não era uma característica que eu considerava como boa, eu achava que eles éramos impuros. Então, aconteceu isso. Aconselhamento genético foi um termo que foi utilizado por Reed, né? E também esclarecimento genético. O que é isso? Casais que têm problemas, por exemplo, de doenças na família, doença genética, eles podem procurar um geneticista para fazer um aconselhamento. Qual que é a possibilidade que eu tenho do meu filho nascer com essa característica ou não? Será que eu posso ter filhos, né? Só que ele tem a confidencialidade, privacidade e autonomia. Digamos que naquele aconselhamento genético dê 50% de chance de eu ter um filho com uma doença. Eu posso ter esse filho, né? Porque eu tenho autonomia para isso. Ele é uma técnica, pode ser usada assim, eu faço fertilização in vitro e aí eu faço vários embriões e eu seleciono o embrião com a característica que eu quero, que seja um menino, por exemplo, e que não tenha doenças. E aí eu implanto os embriões que estão viáveis, que estão com aquela característica, né? Então, seleciono esses embriões. E a eutanásia, o que é a eutanásia? Eutanásia é a morte programada. Então, bom e Thanos morte. Então, a pessoa está em grande sofrimento, muitas dores e a família decide pela eutanásia. A ortotanásia é a morte natural. Então, mesmo que eu tenha uma doença terminal, mas eu ainda tenho qualidade de vida nessa doença,
muita gente opta pela ortotanásia, deixar que a natureza se encarregue. E o suicídio assistido, que é o auxílio de alguém para morrer. Então, eu não quero mais viver, procuro assistência de um médico para realizar isso. Então, esses princípios, eutanásia, o aconselhamento genético, né, e a eugenia, fazem parte dos princípios da bioética. Né? Para a eutanásia eu tenho argumentos favoráveis, autonomia, eliminação de dor, né? E não favoráveis, inviabilidade, mau uso, a missão da vida da medicina que é conservar a vida. Nesse caso eu estaria tirando a vida. Então nesse vídeo nós falamos sobre bioética. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.